e que Maria defende quando falam mal daquela criança que era Dimas, Tamar também estava lá, calada, porque a conversa começou a ser em torno do filho dela e ela começou a ficar envergonhada, sem saber o que fazer. E aí surge aquela jovem mãe, Maria, e defende o filho dela, dando uma lição de que ninguém deve apontar os defeitos dos outros. E há 25 anos atrás, Tamar, ouvindo aquilo, olhou para aquela mulher Maria e sentiu um grande carinho e guardou dentro dela essa gratidão. E vejam, depois essas duas almas se reencontram. Então, nesse momento, o consolo de Maria para Tamar foi muito maior do que se fosse um consolo de uma outra mulher que fosse desconhecida. Ela guardou um carinho tão profundo por aquela mãe que quando Maria tentou consolar Tamar, Tamar, com muito mais facilidade, acolheu aquele consolo no próprio coração em relação ao filho que estava ali. Então, a gente vê aí uma mulher de fibra, uma mulher que aparentemente não teve oportunidades de estudo, de grandes aprendizados, mas que tinha um grau de evolução, porque a evolução ela também quer dizer coragem, determinação, fibra, sim, sim, não, não. E Maria tinha isso. Ela já estava só, sem José, mas ela já estava numa condição de ser proativa também nesses momentos. E vejam que essa ação dela era sempre o quê? Acolhendo. Quando ela viu a mulher chorando, o instinto materno dela extremamente desenvolvido, fez ela calar o próprio choro e ir consolar a outra mulher que estava chorando, porque era de Maria extrapolar esse amor materno, esse amor de mãe que ela tinha com ela e que ela tem até hoje com ela. Algo a dizer, Elahá? Pode continuar. Quem estava ao lado de Maria na cruz, na crucificação? Judas Iscariotes, o nosso irmão Judas Iscariotes, ele, naquele momento, entregou Jesus, como a gente chama, traiu Jesus. A culpa fez com que ele se suicidasse. Hoje, graças a Deus, está recuperado no mundo espiritual. Tá? Pedro negou 3 vezes. E os outros apóstolos, temendo a prisão, desapareceram. Nenhum deles estava ali acompanhando Jesus. Tá? Disse que Judas Iscariotes ainda não tinha se matado. Ele, de longe, arrependido e chorando, viu Jesus ser crucificado. E foi depois da crucificação que ele teria corrido para dar fim à própria vida. E quem fica com Maria o tempo todo, inclusive amorosamente colocando os braços para ampará-la como se fosse o filho, é João Evangelista, que desde o momento que deu a notícia, ficou amparando ela, amparando aquela que ele tinha como uma verdadeira mãe. E aí o Jesus, que já estava numa situação muito difícil ali, coloca-nos Humberto que ele vagarosamente conseguiu se mover, olhou para aquela cena de João com Maria e coloca, Maria, eis aí o teu filho. E diz, João, eis aí a tua mãe. Tá? E por que ele faz isso? Porque aqueles dois já estavam mostrando pela vinculação, pela afinidade, que eles faziam parte da família espiritual. Ou seja, ela renasceu nesse planejamento milenar como mãe. Ele renasceu na mesma comunidade para ser um dos apóstolos, o apóstolo amado, né? João Evangelista. Mas existia um vínculo de sempre entre essas almas. Então, o que o Cristo faz, porque o Cristo lê além do que a gente consegue ver,
O que o Cristo faz é unir na matéria o que já estava unido na espiritualidade. Porque ele sabia da afinidade entre aquelas duas almas, que elas se completariam. Ele não fez só por causa daquela cena específica na crucificação. Ele sabia disso desde sempre. Então, ele dá um aval para que os dois se aproximem. E realmente, eles se aproximam depois. Alguma coisa, Elahá, a colocar? Queria só destacar que o fato dele indicar: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, colocando João para cuidar dela, é um possível indicativo de que ele era o único filho. Porque se ele tivesse outros, ela não precisaria ficar recomendada para um amigo. Os outros filhos mais jovens é que fariam esse papel. Então, é um indicativo de que não tinha mais José para tomar conta, não havia mais outros filhos e alguém deveria ter o cuidado de ficar tomando conta dela. Isso mesmo. Muito bem. Existe uma coisa muito bonita que acontece. Maria perde o filho, como tantas Marias nesse nosso Brasil perdem os filhos. Mas a Maria, mãe de Jesus, teve um momento que foi muito importante, que foi quando Jesus ressuscitou. Nós sabemos que quando Jesus foi crucificado, ela continuou em Jerusalém e ela vai para aonde estão os apóstolos que não estavam lá na crucificação, eles estavam reunidos no mesmo local, na casa que foi cedida para eles de amigos, onde eles fizeram a última ceia. E Maria depois, sofrida, é levada para lá, possivelmente por João. Tanto que quem vai no domingo de manhã para fazer aquele tratamento de jogar o bálsamo no corpo é Madalena com outras mulheres, Maria Madalena. Maria não vai, ela não tem condições de ir, né? Não tem condições, ela fica lá com os apóstolos, tá? E Maria Madalena volta, porque a gente sabe da história que ela, quando chegam lá, o túmulo está aberto. Tá? As outras mulheres que estavam com Madalena voltam para dar a notícia que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Madalena fica lá no túmulo chorando, e é quando ela, que estava sozinha, vê Jesus ressuscitado. Tá? Ou seja, materializado, dando a maior lição que a humanidade poderia receber, o maior consolo que a humanidade poderia receber, que após a morte do corpo físico, eu, espírito, permaneço viva, tá? E ele diz, vejam, eu estou viva. Isso é um consolo para os apóstolos que perdem o medo, por que eles fugiram? Com medo de morrer. Quando eles veem Jesus, que Jesus depois vai até lá onde estão reunidos, aí os apóstolos veem, Maria vê, todos veem, as mulheres que estavam lá veem. Aquilo é um divisor de água, porque os apóstolos, a partir daí, observam que se o Cristo, se Jesus, que a gente viu crucificado, foi enterrado, está aqui, então nós também não morreremos, façam o que fizerem com o nosso corpo. E nesse momento vem a grande lição. Evidentemente, imagine a alegria dessa mãe, Maria, vendo o filho vivo, não só vivo, mas sem as sequelas, as dores, o maltrato, vendo ele vivo e belo, com toda a luminosidade, com todo o esplendor de uma alma crística, materializado ou semi-materializado ali. Ele materializa as chagas para ser reconhecido. Só isso. Mas ele estava ali em plena vida, desculpem, como todos os nossos seres amados estão, desencarnaram, mas estão plenamente vivos no mundo espiritual. Então, essa grande lição trazida para essa mãe é uma lição para todos nós também. Sâmia, diga. Isso é um ponto muito importante. Nesses nossos momentos de dor que a gente está passando, saber que não somente Maria teve o consolo de seu filho, mas todos nós que perdemos os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos entes queridos,
eles continuam vivos, porque um dos maiores tesouros que nós possuímos é o dom de sermos almas imortais. E isso acaba transformando profundamente a nossa visão de mundo. Porque, embora a saudade, embora a dor, embora a gente saiba de todas as angústias que decorrem da ausência física das pessoas que nós amamos, saber que eles continuam vivos e que, quando chegar o momento natural da nossa desencarnação, nós nos reencontraremos com os nossos amores e teremos a chance de matar a saudade de tudo aquilo que nos angustia. Isso é um alento extraordinário. E a ressurreição de Jesus, a informação de que a vida após a morte é uma realidade, é o grande momento da história de Jesus e a grande missão que ele tem para nós nesse atual momento de pandemia que nós estamos passando. Pois é, Lahá, para terminarmos a nossa história, aquele pedido de Jesus na cruz, João Evangelista cumpriu, mas não foi de imediato. Ele foi para Éfeso, na Grécia, né? Na Turquia, né? Éfeso. E ele, depois de bastante tempo, talvez alguns anos, conseguiu uma casinha. E Maria ficou na casa de parentes nesse tempo, tá? Então ele volta para buscar a mãezinha dele, para buscar Maria. E ela recebe João com muita alegria com a notícia de que ela poderia ir morar com ele. E aí eles vão para Éfeso. E ela passa lá os anos, ela morreu muito idosa, ela passa lá o resto da vida dela, numa casinha que fica numa montanha, numa serra, e que de longe se poderia ver o oceano. A notícia se espalhou de que a mãe de Jesus estava em Éfeso, e as pessoas começaram a buscá-la. E a todas as pessoas ela recebia na sua casa, fosse para curar as chagas, fosse para dar um pouso para os viajantes, fosse para consolar os corações. E muitas vezes as pessoas desabafavam as suas dores, e ela, que passou por tantas dores e hoje estava em paz, respondia: meu filho, tudo passa e isso também vai passar. Mas era tanta energia amorosa que as pessoas saíam de lá consoladas, diferentes do que entraram. E os anos foram passando. João foi se envolvendo com as atividades da nova doutrina cristã que se espalhava, com os milhares de adeptos que vinham sendo recebidos. E Maria ficava ali, na sua casa, fazendo o seu papel de quê? De mãe. Porque ela era essa a sua missão e era essa a sua tendência íntima. Ela a atendia como mãe. E não tinha nada que deixasse ela mais feliz do que as pessoas chamassem ela de mãe. E era como a chamavam. Minha mãe, mãezinha. Até que um mendigo ulcerado chegou lá e ela tratou com tanto carinho que ele disse: a senhora é a nossa Mãe Santíssima. Os outros ouviram e aí começaram a chamar de Mãe Santíssima, e pegou. E ela já estava muito idosa, uma época, já cansada. E conta-nos Humberto de Campos que era noite, quando ela vai, abre a porta e fica lá fora, ao luar, pensativa, e começa a lembrar de toda a vida dela, da infância do seu Jesus, do seu filho que ela criou, e como se eu sentiu uma assim, estranha saudade. Imagina-se que ela tenha sentado em algum lugar, porque ela ficou algum tempo ali, quando veio apareceu mais um peregrino. E o peregrino foi e fez companhia para ela, ou seja, sentou-se ao lado dela. E disse: eu venho aqui para fazer companhia e receber a sua bênção. Era noite, era escuro, só tinha a luz do luar. E aquela voz começou a inspirar uma profunda simpatia nela. E ela começou a escutá-lo. E ele, aquele jovem, aquele rapaz, começou a confortá-la,
falar das bem-aventuranças, das alegrias do céu. E Maria começou a se empolgar com aquilo, ficar surpresa e começou a se sentir bem e pensar: que mendigo é esse que acalma as minhas dores mais secretas, como se fosse um bálsamo que ele jogasse em mim. E então Jesus, sentindo a pergunta dela, estende as mãos. E Maria, quando toca nas mãos dele, sente as chagas e diz: meu filho. E ele diz: minha mãe, vem aos meus braços. E Maria então se ajoelha para beijar os pés do filho, mas quando ela vai se ajoelhar, Jesus não permite, porque quem estava ali não é o Cristo planetário, era o filho. E ele então segura a mão da mãe e a reergue, e ele se ajoelha e beija as mãos dela. E diz: minha mãe, vem para os meus braços. E diz: sou eu sim, minha mãe, sou eu. Eu vim aqui te buscar, porque o meu pai quer que você, minha mãe, seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria desfaleceu de alegria. Ele desaparece, ela retorna para casa. Ela, muito adoentada, se deita. No outro dia, ela desencarna. João a encontra morta e ela é conduzida, como sabemos, ao mundo espiritual, onde até hoje trabalha, sendo a mãe de todos nós, principalmente a mãe dos desamparados, a mãe dos perseguidos, a mãe dos esquecidos, a mãe daqueles que tiraram a própria vida. Ela lidera hoje a legião dos servos de Maria, que construiu um trabalho mundial de amparo a essas almas, principalmente aos suicidas, que quando cometem esse equívoco, são de pronto recolhidos por essas entidades, porque essas entidades estão com todo o preparo, inclusive com hospitais, com ambientes específicos para o trato do corpo espiritual adoentado, para o trato psicológico, emocional dessas almas, para que eles possam se reerguer, para prepará-los para o futuro de resgate e recomeço de todos eles. Elahá, alguma coisa a colocar? Sim, eu quero colocar. Essa cena do capítulo final do livro Boa Nova é extremamente emocionante, porque é uma cena na qual você não tem mais a história de um filho diante de sua mãe. Você tem a história de um Cristo planetário, desencarnado, que se ajoelha aos pés da mulher que lhe deu a condição de ser homem. A possibilidade de você enxergar a grandiosidade do que significa isso dá um pouco para nós da dimensão do que Maria representa. Não que ela seja um ser divino, mas a excelsitude espiritual dessa alma que tem a possibilidade não somente de ser a mãe, mas de ser a mãe zelosa e cuidadora que entregou a sua vida a um processo de sacrifício pelo filho. Observe o quanto que a história dessa mulher se transformou a partir do momento em que Jesus aparece na vida dela. Ela ainda era jovem quando ela fica grávida e durante o período de sua gravidez ela vai experimentar uma série de experiências e depois desse período de experiências a presença desse filho extraordinário não iria abandoná-la mais. Ela iria ter a chance de conviver com esses espíritos que cercavam Jesus e o próprio Mestre durante toda a sua existência. Depois que o Cristo desencarnasse, ela continuaria vivendo no hálito da mensagem desse mesmo filho. A sua vida, na verdade, se converteu em uma história de renúncias, mas evidentemente
uma história muito bonita de entrega de um espírito para a missão que ela teve para fazer. É certo que José não foi um grande discípulo de Jesus, mas essa não era a sua missão. A sua missão era proteger Jesus de maneira silenciosa, sem que ele fosse o protagonista das ações, para que Jesus não perdesse o protagonismo de seus atos. Maria, é certo, não foi uma propagadora de sua mensagem, não foi uma divulgadora dos seus ensinamentos, até porque esse papel para as mulheres era um papel difícil de ser exercido naquela época. Qual era o papel, então, que ela teria que desempenhar? Mãe. E o que ela foi exatamente isso. Ela foi integralmente mãe durante todos esses momentos. A ressurreição de Jesus, portanto, é um presente extraordinário não somente para ela, mas para todas as mães, saberem que seus filhos vivem, que seus filhos estão vivos. E eu queria, portanto, pedir a Sâmia, para encerrar a nossa live dessa noite, que lesse para nós o poema Maria, que faz uma síntese de tudo isso que nós tivemos a chance de ouvir na nossa noite de hoje, para as nossas reflexões finais. Por favor, Sâmia. Vamos ao poema, então. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, a abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce elevo, e ajoelhada aos pés do berço, feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta. Eterna, abraças o teu Jesus. Este em elevo, ouvindo o Filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham leve sorriso. Tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Mártir serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz, beijas ao colo o filho sem vida, como querendo, pobre Maria, voltar à vida o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho. Volta comigo, vim te buscar. Vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa live de hoje. Vamos orar agradecendo a oportunidade que nos foi concedida nessa noite. Senhor das nossas vidas, que concedeste às nossas almas carentes de amor e carentes de luz, a oportunidade de podermos ter o contato com a mensagem reveladora de teu Filho Jesus, que descerrou diante dos nossos olhos a oportunidade sublime da vivência do amor, que apresentou a nós as lições importantes do amor ao próximo, do amor aos inimigos, a libertação das nossas almas do ódio, da mágoa, apontando os rumos do perdão como opção excelente para um futuro ditoso. Mas, Senhor, entre todas as lições que o teu Filho nos trouxe, a oportunidade que ele nos concedeu de rasgar o véu da morte e apresentar a todos nós a continuidade da vida,
a oportunidade que Ele nos concedeu de saber que os nossos amores vivem e que a morte não tem o poder de separar os que se amam. É sublime demais para as nossas almas que choram. Nesses momentos de pandemia, em que os nossos corações soluçam tantas perdas, a mensagem de Jesus nunca foi tão importante para encher os nossos corações da paz que tanto precisamos. Nós, portanto, hoje, agradecemos não somente a Ele, pela oportunidade que Ele nos concedeu de tantas lições, mas na noite que Tu nos concedes, deixa-nos agradecermos também por José, o silencioso protetor que Tu enviaste para cuidar do nosso Messias, que de maneira discreta exerceu sua função, garantindo que nós tivéssemos acesso a essa mensagem. José, recebe a nossa gratidão onde Tu te encontres. Obrigado pelos Teus sacrifícios, pelas Tuas renúncias e pelos Teus silêncios. E queremos te agradecer pela oportunidade de termos a graça de contarmos na história do planeta com a encarnação daquela que era plena de graça. Maria, Senhora nossa, que o Teu amor nunca cesse de cuidar de nós, que as Tuas bênçãos nunca se cansem de se derramar sobre a terra, e que os dos planos onde Tu te encontras, irradiando constantemente as Tuas luzes de paz e de amor, que nós continuemos a ser dignos de recolher um pouco que seja da infinita doçura do Teu amor misericordioso. Que Tu, Senhor das nossas vidas, concedas a todos nós a condição de compreendermos o que significa o contato com todos esses ensinamentos, para desatar em nossas almas os fios invisíveis que ainda nos prendem ao medo, à ansiedade, à angústia. Mas, inspirado nas histórias desses tão extraordinários missionários que Tu nos enviaste, nós queremos Te rogar, Senhor, faze com que guardemos todas essas lições, não nos nossos cérebros cansados e frios, mas nos nossos corações sedentos, para que quando uma lâmina trespassar o nosso peito, nós possamos encontrar aí as mensagens de consolo e socorro que nossas almas tanto precisam. Acerca-te assim de nós, Senhor. Abençoa os nossos corações e dá-nos a paz que ainda nos falta, para que consigamos cumprir na terra com aquilo que Tu determinaste para nós. Que sejamos nítidos representantes da Tua vontade e um dia possamos dizer do fundo das nossas almas: eis aqui o Teu servo e a Tua serva, Senhor, que cumpra-se em nós conforme a Tua vontade. Estejas conosco, Senhor, e nos guarda na Tua paz. Essas oportunidades, elas são muito importantes para que a gente consiga fazer um aproveitamento efetivo das mensagens que o Espiritismo nos oferece. Essas lições de hoje não devem ser guardadas somente nos nossos cérebros, porque se elas nos chegam, é porque em algum momento elas nos serão úteis aos nossos corações. Aprendamos, portanto, com Maria, a guardar todas as revelações celestes dentro dos nossos corações, para que a gente tenha a oportunidade efetiva de utilizar desse material quando a vida naturalmente nos chamar a prestar contas pela lei de causa e efeito, ou, se não por ela, pelos nossos trabalhos de missão, em que deveremos nos entregar às dores do mundo
sem que exista uma culpa, mas para os naturais processos de sacrifício reservados para as almas que amam. Se precisarmos de um remédio, esse remédio é Jesus. Obrigado e boa noite a todos. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe. Boa noite a todos e muito obrigada pelo carinho de todos. Obrigado mesmo pela presença amorosa e carinhosa de todos.